Olá, você está no Passeio Grátis e hoje vamos falar de interpretação de texto. Vamos continuar, é a nossa aula 8. Vamos debater uma prova CESP de múltipla escolha. Se você não viu nenhum vídeo anterior, é importante que reveja. Né? Eu vou colocar aqui em cima para você ver a aula 7, de preferência que você volte e comece da aula 1 e faça a playlist completa de interpretação de texto. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você baixar a prova, se você quiser acompanhar com a prova. Se não quiser, assistindo ao vídeo já resolve. Então, vamos direto ao ponto? Então vamos praticar e discutir os detalhes da interpretação. Texto 1A, 1A. É assim que aparece na prova. Ele diz: o medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias da primeira fase da modernidade. Para dominar sua inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos os textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos quais podia ser inscrita a memória dos tempos e dos homens. No espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca, na magnitude do livro e na humildade dos objetos mais simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade da perda. Em um mundo no qual as escritas podiam ser apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos e os livros estavam sempre ameaçados de destruição, a tarefa não era fácil. Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro perigo, o de uma incontrolável proliferação textual de um discurso sem ordem nem limites. O excesso de escrita, que multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sob o acúmulo de discursos, foi considerado um perigo tão grande quanto o seu contrário. Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e depois escrever tudo de novo. Vamos lá para a primeira questão de múltipla escolha. A primeira questão de múltipla escolha diz: infere-se do texto. Quer dizer, eu lendo o texto, eu chego a essa conclusão a partir dele. Que a escrita, o importante é sobre a escrita. O que é que esse texto fala sobre a escrita a partir do que eu li? Infere-se do texto que a escrita é uma tecnologia ambígua, pois é capaz de, ao mesmo tempo, preservar informações úteis e contribuir para a disseminação de textos inúteis. Não foi isso que disse o texto. Não posso inferir disso, que ela é ambígua porque faz isso. Ela é uma atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo, assim, a integridade das informações frente às inconstâncias da história. Não falou de inconstância da história. É a invenção da primeira fase da modernidade, nem falou sobre isso aqui, primeira fase da modernidade. Voltada a manter vivas as memórias sociais? Não. É uma forma de evitar o desaparecimento de informações importantes que não deveriam ser esquecidas ou perdidas? Sim, é isso mesmo. É uma forma de evitar desaparecer as informações. Por isso a escrita foi muito importante. O cerne do texto me permite inferir isso aqui. A letra E diz manifestação efêmera, que podia ser registrada, depois apagada e mais tarde recuperada. Não. A resposta certa é a letra D de dado. Vamos, então, à questão de número 2. A questão 2 diria: seria mantida a correção gramatical do texto?
quando ela fala correção gramatical, é estar correto, ou seja, sem erro gramatical. Embora a alteração do sentido original. Quer dizer, ele não se importa em alterar o sentido. Ele se importa em manter correta gramaticalmente. Caso inserisse uma vírgula, só uma vírgula, logo após a palavra grande, como arquivos, missão inúteis. Temos que ir uma a uma, que aí está falando sobre, mesmo com alteração de sentido, manter correto gramaticalmente, inserindo a vírgula, certo? Na linha 19, grande, vamos lá inserir a vírgula na linha 19. Ó, a vírgula aqui. Ficaria, foi considerado um perigo tão grande quanto o seu contrário. Tão grande, vírgula, quanto o seu contrário. Não, que é uma coisa só. Tão quanto, né? Isso aqui liga um ao outro, ó. Tão quanto, tão grande quanto o seu contrário. Ele é uma coisa só, tão grande quanto o seu contrário. Não posso cortar ele ao meio. Tão grande, vírgula, quanto o seu contrário. Então, a letra A está errada, é eliminada. Não pode ser. Uma vírgula logo após a palavra como, na linha 21. Logo após a palavra como, na linha 21. Assim, ó, botando uma vírgula aqui, ó, no como. Então ficaria, o apagamento era necessário, assim como, vírgula, o esquecimento. Não, assim como o esquecimento é uma coisa só. Assim como o esquecimento é uma coisa só, não pode ser cortado ao meio. Então, de novo, agora vamos observar que a letra B, como também foi eliminada. Ele quer uma vírgula agora após a palavra arquivos, na linha 22. Ele vai chegar aqui e botar uma vírgula logo após arquivos. Ele diz, nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos, cuja proteção... Observe esse cuja, gente. Observe esse cuja. Ele é um pronome relativo. E aí, quem tiver, vai lá revisar a aula de vírgula, que você vai ver que antes dos pronomes relativos, pode ter vírgula ou não ter. O que muda é o sentido. Então, quando você bota aqui, essa oração que começa com o pronome relativo, ele é adjetiva explicativa com a vírgula, e sem a vírgula é restritiva. Mas a questão nos diz que, embora com alteração do sentido, ó, ela está afirmando que vai alterar o sentido de restritivo para explicativo. Então, ó, a letra C está correta. A letra C está correta. A vírgula após missão, na linha 10. Aqui. A escrita teve como missão conjurar, né? Não teve como missão, vírgula, conjurar, não pode, é uma coisa só. Teve como missão conjurar contra a fatalidade. Errado. A vírgula após inúteis, na linha 17. Aqui, ó, inúteis, bem aqui, na primeira linha aqui em cima. O excesso de escrita, que multiplica textos inúteis e abafa, é uma coisa só, ó, multiplica e abafa o pensamento. Ó, essa soma aqui, essa vírgula não poderia estar aqui, porque está falando de uma coisa só. Os excessos multiplicam textos inúteis e abafa o pensamento. Então, o que acontece? A letra E foi eliminada. A resposta certa é a letra C. Questão 3. No texto, as relações sintático-semânticas do período. De que período? Período, embora fosse temido, era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Seria preservado, porque a relação sintático-semântica, caso a conjunção embora fosse substituída por qual? Primeira coisa, entender. Embora é uma conjunção concessiva. Concessiva. Quando a gente sabe disso, ajuda bastante. Se você for aí, você vai ver. Onde é que eu vou logo atrás? De onde tem uma concessão. Embora, por mais que, ainda que, mesmo que.
Então, ali, ó, o ainda que é aqui. Vou lá e troco, colocando aqui, ó. Ainda que fosse temido o apagamento, observe que a resposta correta aí é a letra B. Questão 4. Na questão 4, ele diz o que predomina no texto, a tipologia do texto. O texto é uma narrativa, conta a história? Não, o texto não é para contar a história. O texto é prescritivo, né? A tipologia prescritiva, ele prescreve alguma coisa? É uma receita de bolo? Não. O texto é argumentativo, ele quer me convencer de alguma coisa? Também não. O texto é descritivo, ele quer descrever, caracterizar coisas? Não. O texto traz uma exposição, expõe ideias, apenas é expositivo. Letra E, a resposta. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, porque aqui você pode passar grátis em concurso. Teremos todas as matérias para você estudar, todas as matérias, conteúdo completo, porque você está no Passeio Grátis.